Você está gravando. Vou compartilhar minha tela com vocês. Revisão. Bem, vamos lá. Esse arquivo está disponível no PositiveOn, está disponível no Google Sala de Aula e eu coloquei hoje lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, essa é a revisão para avaliação bimestral. O primeiro item que eu estou revisando aqui com vocês é a lei dos senos e a lei dos cossenos, tá? Quando que eu utilizo uma coisa e quando que eu utilizo outra, né? Então, vamos aqui ao primeiro exercício. O primeiro exercício diz o seguinte, ó. Na figura abaixo, mostra o corte lateral de um terreno onde será construída uma rampa, uma reta. Essa rampa aqui, ela vai do A até o C. Então, é essa rampa aqui, ó, que eu estou destacando na cor amarela. E ela servirá para acesso de veículos à casa, que se encontra na parte mais alta do terreno. Então, aqui embaixo é a rua, eu vou subir com o meu carro aqui em cima na casa, certo? A distância de A até B é de 6 metros. Então, aqui, ó, ele está fornecendo a distância de A até B, 6 metros. A distância de C, a distância do B até o C é de 10 metros. Então, do B até o C é de 10 metros. E o ângulo, espera só um minutinho que tem alguém querendo entrar. Um minutinho. Aí foi. Peraí que trocou de tela, aqui. E o ângulo, né, que forma aí com ABC, que é o ângulo B, mede 120 graus. Qual deve ser o valor do comprimento da rampa em metros? Considere cosseno de 120 igual a menos meio. Essa daqui acabou já dando uma dica, porque se eu coloquei o cosseno, é porque eu vou usar a lei dos cossenos, né? Mas como lá na hora da prova, como saber se é lei dos senos ou se é lei dos cossenos, tá? A dica é a seguinte: a lei dos senos, eu sempre tenho dois ângulos e uma medida. Na lei dos cossenos, eu tenho duas medidas e um ângulo, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho duas medidas, que é essa distância do A até o B e depois do B até o C. E eu tenho esse ângulo B. Então, quando eu tenho um ângulo e duas medidas, é lei dos cossenos, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho e vamos ver se vocês conseguem lembrar. Tem mais gente querendo entrar. Deixa eu subir aqui minha tela enquanto vocês vão olhando aí. Deixa eu só autorizar a entrada. Era só um minutinho. Pronto. Agora o Igor entrou. Pronto. Olha só. Quem é o A minúsculo? Quem lembra? Quem é o A minúsculo? É o 10 ou o 6? É o 10. É o 10. Muito bem, André. Certinho. O A minúsculo é o 10. Quem lembra quem é o 6? Agora só sobrou o C minúsculo, né? Então, esse aqui ficou fácil. C minúsculo é o 6. E o B minúsculo é justamente o X. É o que a gente está querendo descobrir, tá? Outra informação importante é que o ângulo B mede 120 graus, tá? Então, o nosso X é o B minúsculo e o ângulo B é 120 graus, tá? Na lei dos cossenos, galera, nós temos três fórmulas. Olha lá em cima na tela. Eu tenho o A ao quadrado igual, eu tenho o B ao quadrado igual e eu tenho o C ao quadrado igual. Nessa continha específica, eu vou usar a primeira relação, a segunda ou a terceira? Quem poderia me ajudar aí? A segunda já. Muito bem, André, certinho, né? Então, a segunda. Por que é a segunda? Porque quem eu quero descobrir é o B minúsculo. Então, eu vou utilizar a segunda aí, tá? Eu vou anotar ela aqui, tá? Vou descer um pouquinho. Ela é assim, ó. B ao quadrado é igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes o A vezes o C vezes o cosseno do ângulo B, tá?
Lembrando, né, que essa fórmula aqui, essa que está aqui em cima, eu só anotei novamente, é a que está ali em cima, tá? Só anotei novamente para a gente substituir. Então, vou substituir. O B eu não tenho, então vou deixar o B aqui. No lugar do A, eu vou colocar o valor. O valor de A é 10. Então, vai ficar 10 elevado ao quadrado. Mais o valor de 6 do C é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Menos 2 vezes o A, que é 10, vezes o C, que é 6, vezes o cosseno do ângulo B, é de 120 graus, tá? Espera aí que alguém pediu para entrar. Só um minutinho. Hoje em dia demora para a gente atualizar. Tem mais um. Foi. Agora, nós vamos dar continuidade aqui, tá? B ao quadrado é igual. Vou resolver essas potências. 10 vezes 10, 100. Mais 6 vezes 6 é 36. Menos 2 vezes 10 dá 20. 20 vezes 6 dá 120. Vezes o cosseno de 120. O cosseno de 120, a gente ainda não aprendeu no conteúdo, tá? Por isso foi que o problema nos forneceu aqui, ó. Nós aprenderemos a trabalhar com seno, cosseno e tangente acima de 90 graus, lá no segundo médio, lá no finalzinho do segundo médio, tá? Mas ele forneceu, ó, considere cosseno de 120 igual a menos meio. Então, ele forneceu aqui, ó, que isso daqui vale menos meio, tá? Vou continuar a minha continha. Vou somar os dois primeiros valores ali. Então, vai ficar 10 mais 36 dá 136. Menos que multiplica menos dá mais. E eu tenho a metade de 120, tá? 0,5 vezes 120 é a metade de 120. A metade de 120 é 60. Tá? Você poderia também pensar 120 moedas de 50 centavos, dá 60 reais, né? E assim por diante. Vou somar agora, vai ficar 136 mais 60, então vai dar 196. O B está elevado ao quadrado, eu vou tirar a minha raiz. E alguém sabe qual é a raiz quadrada de 196? Hello, 14, muito bem, André, 14, né? Aqui era uma questão de alternativa, seria a alternativa A, né? Essa rampa aí de acesso teria 14 metros, tá? Tem mais gente aguardando no lobby, deixa eu só autorizar aqui. Pronto, autorizei. Quem acompanhou aí desde o início, né? Alguma dúvida nesse exercício da lei dos cossenos? Alô, alô, alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Então, vou para o segundo exercício, tá? Esse arquivo tá no Positivo On, esse arquivo tá no Google Sala de Aula e tá lá no grupo também, tá? Eita, peraí, gente. Deixa eu só voltar aqui, que ele desceu e o triângulo foi lá para cima. Desce, triângulo. Aí, desce, desce, desce. Desce mais um pouquinho. Não tá querendo descer, não. Peraí que eu vou voltar aqui. Aí, pronto. Olha só o triângulo, tá? Então, esse exercício 2 também é de alternativa. Ele diz o seguinte: no triângulo abaixo, determine a medida do segmento BC. Então, o que ele está pedindo que vocês calculem? Essa distância do B até o C. Estou chamando ela de X aqui, tá? Como eu disse no início da aula, como que eu sei que é lei dos senos e não lei dos cossenos? Se vocês observarem aqui, ele forneceu para a gente dois ângulos, o ângulo A e o ângulo C. Toda vez que ele fornece dois ângulos, tá? E ele deu um lado apenas, é lei dos senos, tá? Qual que é o problema da lei dos senos? Eu vou voltar lá em cima no meu arquivo.
A lei dos senos, ela trabalha com 3 relações, né? E a gente sempre precisa eliminar uma, tá? Como eu sei qual relação eliminar? Vamos voltar para o triângulo. Quais são as medidas que eu tenho, tá? Esse X aqui, ó, que está na frente do ângulo A, é o A minúsculo. Então, o que eu estou procurando é o A minúsculo. E esse 3 raiz de 2 é o C minúsculo, tá? Então, eu quero o A e eu tenho o C minúsculo. Então, se eu voltar lá na fórmula da lei dos senos, o lado que eu não irei trabalhar é o lado que tem o B. Eu não tenho o ângulo B e eu também não tenho essa medida. O A é o que eu vou buscar e o C é o que eu tenho. Então, eu vou trabalhar com aqueles 2 pedacinhos que sobraram lá, tá? Vou voltar aqui embaixo. Como que vai ficar? Como que é essa fórmula? É assim, ó. O A minúsculo dividido pelo seno do ângulo A é igual o C minúsculo dividido pelo seno do ângulo C, tá? O A minúsculo eu não tenho, eu tô chamando ele de X. Então, vai ficar assim, ó, X sobre o seno do ângulo A. O ângulo A é 45 graus. Isso é igual o C minúsculo, que é 3 raiz de 2, dividido pelo seno de 30 graus, que é o C, o ângulo C, tá? Até aqui, galera, alguma dúvida? Não. Não? Então tá bom. Agora eu vou substituir os valores, o seno de 45 e o seno de 30. Caso na hora da prova vocês não lembrem do seno, pensa lá naquela musiquinha, né? O ângulo é 30, 45 e 60. E o primeiro itemzinho aqui era o seno, né? Aí você faz 1, 2, 3. Na linha de baixo seria 3, 2, 1, né? Só que aí é tudo sobre 2. E você coloca a raiz no 3 e no 2, tá? Então, o seno de 30 graus é meio e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou substituir aqui, ó. X sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso é igual 3 raiz de 2 dividido. O seno de 30 graus é meio, tá? Como é que eu faço isso? Ó, tem que multiplicar, tá? Tem que multiplicar, é uma regrinha de 3. X que vai multiplicar meio, posso até montar aqui, ó. X que vai multiplicar o meio. Isso é igual raiz de 2 sobre 2, que vai multiplicar o 3 sobre 2. Deixa eu só autorizar aqui que tem mais gente querendo entrar. Minutinho que a gente já volta. Pronto, entrou. Então, voltando aqui que eu parei no meio do exercício, né? O x vai multiplicar por meio, então x vezes meio, coloquei aqui. O raiz de 2 sobre 2 vai multiplicar o 3 sobre 2, tá? Assim como no exemplo que eu fiz tanto na aula e tal, tem um 2 aqui embaixo. Então, a gente pode cancelar esse 2, tá? Então, isso vai ficar x vezes 1, x. Raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 mantém o número e as raízes são multiplicadas. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, tá? A raiz de 4 eu sei que é 2 e 3 vezes 2 dá o total de 6, tá? Se a gente voltar lá nas alternativas, seria a alternativa B, tá? Dúvidas até aqui nesse exercício? Deixa eu voltar ele aqui. Dúvidas? Nenhuma. Não? Tá bom. Então, lei dos cossenos, só para a gente finalizar, lei dos senos e lei dos cossenos. Lei dos cossenos, lá na prova, tem um ângulo e 2 lados. Lei dos senos, tem 2 ângulos e 1 lado, tá? Só para a gente finalizar. Depois da lei dos senos e da lei dos cossenos, nós vamos entrar em área do triângulo, tá? E aí, né, além do base vezes altura dividido por 2, a apostila desse ano inseriu para vocês 2 fórmulas. Quais são elas? Essas fórmulas aqui, usando o seno,
tá? Então, essas fórmulas aqui utilizam-se do seno, e a fórmula de baixo utiliza os lados, chama fórmula de Heron, tá? Então, foi aí o ganho desse ano na área do triângulo. Ano que vem a gente vai aprender outra forma de calcular a área do triângulo, tá? Com isso, eu fiz um exercício aqui para a gente fazer a revisão. Olha só. Determine a área do triângulo abaixo. Determine a área do triângulo abaixo, tá? Qual fórmula utilizar? A fórmula do Heron ou a fórmula que tem os senos, tá? Como que a gente sabe disso? Na fórmula do Heron, eu tenho que ter todos os lados. Aquele A, aquele B e aquele C são lados. Nesse caso aqui, eu não tenho todos os lados. Eu tenho duas medidas de lado e um ângulo. Então, se eu tiver duas medidas de um lado e um ângulo, eu irei utilizar essa que tem o seno, tá? Para ficar mais fácil de entender qual fórmula aplicar, eu vou colocar o nome nesse triângulo. Eu vou chamar aqui em cima de A, aqui em cima de B e aqui embaixo de C, tá? Espera só um pouquinho. Ah, o Guilherme acordou agora. Pronto, entrou. Bom dia, Guilherme. Vou colocar aqui quem é o A minúsculo, quem é o C minúsculo e quem é o B minúsculo. O A minúsculo é a medida que está na frente do ângulo A. Eu não tenho, tá? O B minúsculo é esse 3 raiz de 2. Então, o meu B minúsculo é o 3 raiz de 2. O C minúsculo, que está na frente do ângulo C, que é o 6, tá? Eu estou atualizando o... Aí, entrou. Então, eu tenho aqui o ângulo A, eu tenho o B e o C, tá? Então, eu tenho o ângulo A, tenho o B minúsculo e o C minúsculo. Vou voltar lá nas fórmulas. Por quê? Nessa área do triângulo, novamente, eu tenho três fórmulas, né? Qual que eu vou utilizar? Qual que eu irei utilizar? Ó, eu vou utilizar essa primeira aqui, ó. Por que que eu vou utilizar a primeira? Eu tenho o B minúsculo, eu tenho o C minúsculo e eu tenho o ângulo A. Então, eu vou usar essa primeira fórmula aqui. Eu vou descer e vou anotá-la aqui no exercício, tá? A fórmula é a seguinte: a área do triângulo é igual o B minúsculo vezes o C minúsculo vezes o seno do ângulo A, tudo isso dividido por 2. Vamos lá. Área é igual. O B minúsculo é o 3 raiz de 2, então vai ficar 3 raiz de 2, vezes o C minúsculo é o 6, vezes o seno do ângulo A. O ângulo A é 45 graus. Tudo isso dividido por 2, tá? E aí a gente continua, né? Área é igual. O 3, que é número, vai multiplicar o 6, que é número. 3 vezes 6 vai dar 18. O raiz de 2 eu copio. Seno de 45. Ai, não lembro. Então, vamos voltar lá na tabelinha que a gente fez lá no outro exercício, ó. O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, vou voltar lá. No lugar do seno de 45, vou colocar o raiz de 2 sobre 2. Tudo isso será dividido por 2. Vou continuar aqui em cima, ó. O 18 e o 2 dá para simplificar. Então, esse 18 aqui, ó, dividido por 2, vai dar 9, tá? Então, eu dividi o 18 por 2, que deu 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E isso será dividido por 2. A raiz de 4 é 2. Olha só, tem um 2 em cima e tem um 2 embaixo, eu posso simplificar. Então, aqui vai dar 9 centímetros ao quadrado, tá? Só para a gente finalizar aqui, que essa é uma questão de alternativa, seria a alternativa A. Espera aí que eu vou autorizar a entrada aqui, tá? Bem, voltando aqui, alguma dúvida nesse exercício? Alô, alô, alguma dúvida? Nenhuma dúvida, prof.
Então, tá bom. Agora, nós vamos para o próximo, que também é de área, tá? Esse daqui diz o seguinte, ó, determine a área do triângulo. Como é que eu sei? Pode falar. Me perguntando isso. Oi? Fala só um pouquinho mais alto, Guilherme. Ah, tá. Tá contado, tudo bem. Eu tava me perguntando isso e na lei de seno e do cosseno, em muitas equações, a gente tem que olhar para todas elas ou em alguma prova vai demonstrar qual é a equação para usar? Então, é que como você chegou agora, eu falei no início, ó, como que eu sei lá na hora da prova se é lei dos senos ou lei dos cossenos? Então, guarda bem isso. Na lei dos senos, eu dou 2 ângulos e um lado. Então, pode anotar aí, lei dos senos, 2 ângulos e um lado. A lei dos cossenos, Guilherme, eu dou 2 lados e um ângulo. Certo? Não, quanto a isso, eu meio que já entendi. O problema mesmo é que eu vejo que tem muitas equações nessa É. ciência. Essa matéria não tem jeito, claro, né? Agora na prova, se nós estivéssemos no presencial, eu teria copiado as fórmulas para vocês na prova, né? Agora lá no Positivo On, vocês podem estar acompanhando com a fórmula do lado, não tem problema. Agora, para um vestibular, não tem jeito, você tem que saber essas fórmulas mesmo. E elas são também utilizadas em física, não usa só em matemática, né? Usa em matemática e física. Então, eles, hoje, infelizmente, né, tem alguns vestibulares até que fornecem já uma relação de fórmulas, mas a grande maioria não. Você tem que saber aí as fórmulas mesmo. Certo? Triste. Triste. Bem, vamos lá. Exercício 4. Determine a área do triângulo abaixo, tá? Lembrando, gente, que qual fórmula utilizar, né? Por que é fórmula do Heron aqui, ó? Porque você tem o A minúsculo, você tem o B minúsculo e você tem o C minúsculo. Então, toda vez que for um triângulo qualquer, que você tem os lados todos, você pode aí aplicar essa fórmula do Heron. Então, eu vou descer aqui para a gente organizar essas ideias, tá? Quem é o A minúsculo? É sempre o segmento que está na frente do ângulo A, tá? Quem é o B minúsculo? É sempre o segmento de reta que está na frente do ângulo B. E quem é o C minúsculo? É sempre o segmento de reta que está na frente do ângulo C. Isso eu já venho falando há algum tempo, tá? Para usar a fórmula de Heron, eu tenho que ter um carinha que se chama semiperímetro, que é o P minúsculo. Ele é A mais B mais C dividido por 2, tá? Nesse exercício, quem é o nosso A? É o 17, que eu vou somar com o nosso B, que é o 15, que eu vou somar com o C, que é o 8. E isso daqui será dividido por 2. Pessoal, não tem problema lá na hora da prova vocês estarem com a calculadora na mão, não tem problema, tá? Então, faz lá, 17 mais 15 mais 8, dá um total de 40. Pego 40 e divido por 2, dá 20. Então, esse P minúsculo é o semiperímetro, tá? A soma de todos os lados dividido por 2. Como que é essa fórmula de Heron? Abre o parênteses, é o P minúsculo que multiplica o P menos o A, que multiplica o P menos o B, que multiplica o P menos o C, tá? Vou substituir os valores, tá? O meu P é 20, abre parênteses, 20 menos o A, que é 17, fecha. P, 20, menos o B, que é 15, fecha. Abre de novo, 20, menos o 8, que é o C, tá? Faz as subtrações primeiro, antes de multiplicar, tá? 20 menos 17 dá 3, vezes 20 menos 15 dá 5, e 20 menos 8 dá 12. Por que eu estou falando do uso da calculadora? Porque você tem que multiplicar esses valores aí,
tá? Então, não tem problema, não se preocupem aí em utilizar a calculadora. Então, eu venho lá, área é igual. Pode multiplicar sem problema nenhum, pega lá a calculadora. 20 vezes 3 vezes 5 vezes 12, tá? Multiplicou tudo isso, deu 3.600. Raiz quadrada de 3.600. Isso também, tá? Vai lá, raiz quadrada de 3.600. Essa dá bem exata, dá 60, tá? Pro, se não desse exata, lembra, tem que decompor, fatorar, né? E dar um jeitinho lá de simplificar. Aqui é centímetros, então é centímetros quadrados. 60 centímetros quadrados. Vou lá nas alternativas, tá? O 60 é a alternativa A, 60 centímetros quadrados. Essa é a área desse triângulo. Tudo bem até aqui? Tudo bem nesse exercício? Alguma dúvida? Entendi. Então, tá bom. Vamos lá. Agora, nós vamos para o exercício 5, tá? O exercício 5 é um exercício de notação científica, tá? Notação científica, a gente tem dois processos. A gente pode andar com a vírgula da minha mão direita para a minha mão esquerda, tá? Nesse caso, o sinal do expoente é positivo, e eu posso andar da esquerda para a direita. Nesse caso, o expoente é negativo. O que eu conto é o deslocamento da vírgula, tá? Eu fiz aqui, deixa eu até deixar eles um pouquinho maior, para que a gente possa enxergar bem esse deslocamento da vírgula. Deixa eu ampliar aqui minha imagem. Olha só, um pouco melhor. E aí, eu vou fazer essa notação científica aqui, tá? Então, o que eu quero? Passe os números a seguir para a notação científica. A vírgula, ela tá aqui parada. Então, eu vou deslocar da minha mão direita para a esquerda. Então, eu venho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse momento, tá dando 46. Aí, eu ando mais um, 7. Então, vai ficar 4,6 vezes 10 elevado a 7. Ficou positivo porque eu andei da mão direita para a mão esquerda e eu conto o deslocamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Nenhuma. Então, tá bom. Próximo, mesma coisa, né? Eu vou deslocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa hora tá dando 2001, né? 6, 200,1. 7, 20,01. 8. Então, aqui ficou assim, ó. 2,001 vezes 10 elevado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elevado ao expoente 8, que é o quanto eu desloquei a minha vírgula, tá? Alguma dúvida na letra A ou na letra B? Lembrando, gente, que na notação científica, esse número que tá aqui, ó, ele tem que ser maior que 1 e menor que 10, tá? Esse número da frente aqui. Próximo. Agora são números pequenos. Fala, pode falar. Então vai ter que aparecer esse último número aí? Vai, Guilherme, vai. Esse 001 tem que aparecer. Quando tiver alguma coisa aqui, ele tem que aparecer. E, por exemplo, se aparecer, tipo, 0, 0, 1, 2, 3, vai ter que aparecer 0, 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso. Teria, vamos supor que aqui fosse 1, depois aqui fosse 2, depois aqui fosse 3. Aí teria que aparecer o 2 e o 3 aqui. Tá? Boa pergunta. E se tivesse número por outro número? Tipo, se tivesse um 0, 1, 0, 2, teria que aparecer desse jeito? Todos eles, isso. O 0, 1 e o 0, 2. Hum. Tá? Todos os que aparecerem ali tem que aparecer aqui também.
certo? Certo. Então, tá bom. Agora eu vou deslocar. Agora é o contrário do que eu estava fazendo. É da minha mão esquerda para a minha mão direita. Então, olha só. 1, 2, 3. Aqui está dando 0,7. 0,7 ainda é menor que 1. Então, eu tenho que passar para cá a vírgula, tá? Como que ficou o número que está na frente aqui, tá? Ele ficou assim, ó. 7,002 vezes 10 elevado ao deslocamento da minha vírgula. A primeira não conta. Então, eu desloquei 1, 2, 3, 4. Então, elevado a menos 4. Como eu desloquei agora da minha mão esquerda para a minha mão direita, ela ficou com expoente negativo. Tudo bem nesse? Só para a gente finalizar, tá? Eu vou fazer essa letra D aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui tá dando 0,12. Então, vou mais uma. 9, tá? Vou lá. 1,2 vezes 10 é a quantidade de deslocamento. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, elevado a menos 9, tá? Só vou dar uma pausa nesse exercício para fazer um pequeno comentário lá do Google Formulários, tá? No Google Formulários, eu não tenho como colocar esse expoente aqui. Então, o símbolo que eu estou utilizando é o chapeuzinho. Então, por exemplo, como que eu iria escrever isso? Ó, 1,2 vezes 10, aí chapeuzinho menos 9, tá? Então, lá no Google Formulários não tem como colocar o expoente. Então, o expoente é um chapeuzinho, tá? Tudo bem até aqui, galera? Tudo. Tá bom, vamos lá. Agora vamos ao exercício 7. Exercício 7, ele diz o seguinte. Esse eu fiz na última aula, que é até da apostila, bem parecido, né? Ele diz assim, ó. O gráfico da função f de x igual a k elevado a x está representado abaixo. Calcule o valor de k. Então, o que eu estou procurando? É o valor do k, tá? Para isso, você tem duas informações aqui. Você tem que, quando x vale 3, o f de x vale 125 sobre 27, tá? É 125, 27 avos. Então, eu tenho o valor do x, que é 3, e essa fração aqui é o meu f de x, tá? Ele deu no enunciado que isso é uma função exponencial. Ele escreveu assim, que f de x é igual a k elevado a x. Eu vou substituir o que eu tenho. O 125 sobre 27 avos é o meu f de x. Então, vai ficar assim, ó, 125 dividido por 27 avos. Isso daqui é a minha fração. Isso daqui é igual a k elevado ao x. O x vale 3. Está elevado ao cubo, o oposto é tirar a raiz cúbica, tá? De 125 sobre 27. Na aula passada, que eu fiz um exemplo que estava na apostila, eu decompus esses números, né? Então, o 125, eu fatorei, fatorei aí, e o 27 também, eu fatorei, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. O 125 não dá para dividir por 2 e dar exato, não dá para dividir por 3 e dar exato, dá para dividir por 5. 125 dividido por 5 dá o 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, 125, na verdade, é 5 ao cubo, tá? O mesmo que eu fiz com 125, eu vou fazer com 27. O 27 não dá por 2 e dá exato, dá por 3, tá? 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, o 27 é 3 elevado ao cubo. O K será igual a raiz cúbica.
O 125, eu coloco ele fatorado, que é 5 ao cubo. E o 27, eu coloco fatorado, que é 3 ao cubo. Dá para simplificar esse 3 com esse 3, esse 3 com esse 3. Assim, a gente descobre o valor de K, que é 5 terços. Dúvidas nesse exercício? Alô, alô, galera? Dúvidas? Não tenho nenhuma dúvida. Guilherme, não entendi. Não, professora, eu tenho dúvida não. Não? Então tá bom. Vamos finalizar, então, a revisão com equações. Fala, Guilherme. Não? Que o F foi 125 sobre 27. Por que que o f de x é 125 sobre 27? Guilherme? É. Porque tá no gráfico, tá? Olha só, aqui no gráfico tá assim, ó. Quando x vale 3, o y vale 125 sobre 27. O y é a mesma coisa que f de x. São sinônimos dentro da matemática. Certo? Alô, alô. Tá? Então tá bom. Depois, se tiver, pode mandar um áudio, Guilherme, seu microfone está bem ruim. Se tiver a dúvida, eu manda lá no particular que eu tiro a sua dúvida. Só para a gente encerrar, temos equações exponenciais, tá? Por que que essas equações são exponenciais? Porque o nosso x, ele é expoente, tá? Nas equações exponenciais, tá? Eu tenho sempre que igualar a minha base, certo? Então, na primeira, eu tenho 8 elevado a x igual a 64. O que que eu tenho que fazer com o 8? O que que eu tenho que fazer com o 64? Eu tenho que decompor, tá? Então, vou fazer aqui embaixo essa decomposição. Vou descer um pouquinho aqui minha tela e vou fazer a decomposição do 8 e do 64, tá? O 8 dá para dividir por 2, dá 4. 4 dá para dividir por 2, dá 2. 2 dá para dividir por 2, dá 1. Então, na verdade, o 8 é 2 elevado ao cubo. O que eu fiz para o 8, eu vou fazer para o 64. Então, vai ficar 64 dá para dividir por 2, dá 32. 32 dá para dividir por 2, dá 16. 16 dá para dividir por 2, dá 8. Vou só descer um pouquinho aqui. Opa, desci errado. Dá para dividir 16 por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Assim, o 64 é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta potência. Na equação exponencial, eu vou substituir. Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 elevado ao cubo. Tudo isso vai ficar sobre x. Assim como 2 elevado à sexta, que é o 64. Potência de potência, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Então, vai ficar 2 elevado a 3x é igual a 2 à sexta. Na equação exponencial, a ideia sempre é cancelar as bases. As bases ficaram iguais. Então, vou cancelar a minha base e vou igualar os meus expoentes. Então, 3x será igual a 6. O 3 está multiplicando, passa dividindo. E 6 dividido por 3 dá 2. Ou seja, esse meu x aqui vale 2. Dúvidas nesse exercício? Alô, alô, dúvidas?
Bem, vou finalizar aqui. Qualquer coisa podem chamar no particular, tá? Esse daqui, ó, o 3 não precisa fatorar. 3 elevado a 3x mais 1, tá? Eu vou fatorar só o 27, porque 3 já é primo, não precisa ser fatorado. Então, eu vou dividir o 27 por 3, que dá 9, o 9 por 3, que dá 3, o 3 por 3, que dá 1. Então, 27 é 3 elevado ao cubo, tá? Nesse momento, as minhas bases ficaram iguais. Cancelo a base e iguala-se os expoentes. Então, ó, 3x mais 1 é igual a 3. 3x é igual a 3. O oposto do mais 1 é menos 1. 3x é igual a 3 menos 1 dá 2. O 3 está multiplicando, passa dividindo. 2/3 seria a minha resposta. Não precisa ter medo de fração, tá? Então, se dá a prova lá da fração, não tem problema nenhum. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. Vou voltar um pouquinho. Vou finalizar os dois últimos, tá? Essa letra C aqui, ó. O 5 e o 2 não tem como fatorar, então vou copiar o 5 e o 2 elevado a x. Nesse daqui, eu preciso fatorar o 25 e o 4, tá? O 25 é facinho porque é 5 ao quadrado, isso a gente já fez várias vezes, né? E o 4 é 2 ao quadrado. Tudo isso elevado a x mais 2, tá? O que é importante entender? Que aqui você tem um expoente 2 e aqui você tem o expoente 2. Então, você consegue escrever essa fração da seguinte forma, olha só. 5 sobre 2 elevado a x é igual. O 5 sobre 2, né? Tudo isso elevado ao quadrado. Coloquei sobre 1, 2. E lembre-se que a gente tem que aplicar a distributiva com o outro expoente, tá? Não se esqueçam disso, porque é potência de potência. Para finalizar esse exercício, nesse momento, as bases ficaram iguais. Então, eu posso cancelar, tá? Eu tenho assim, ó, x é igual 2 vezes x dá 2x. E 2 vezes 2 dá 4, tá? Isso é uma equação do primeiro grau. Tem que ficar tudo que é x de um único lado. Então, o x é aqui. O oposto do mais 2x é menos 2x. Isso é igual a 4. Eu tenho um x e eu estou devendo 2. Eu estou devendo 1x. E isso é igual a 4. O x não pode ficar negativo. Multiplico por menos 1. Então, aqui o x será igual a menos 4, tá? Essa daqui é um pouquinho mais trabalhosa, tá? Mas, se eu não me engano, na prova eu não coloquei assim. E só para a gente finalizar, que eu tenho, na verdade, não tenho mais nem um minuto, mas eu vou finalizar só esse exercício, eu vou dar já a resposta. O 343 é 7 elevado ao cubo, se eu fatorar ele. Eu elimino a minha base, que fica igual, aí fica x mais 1 é igual a 3, o oposto do mais 1 é menos 1, e o x é igual a 2. Para chegar no 7 elevado ao cubo, é só fatorar o 343. Divide por 7, dá 49. Aí divide por 7 de novo, dá 7. Divide por 7, dá 1. Então, o 343 é o 7 ao cubo. Ok, galera? Ok. Ok. Então, tá bom. Ok. Guilherme, se ficou com alguma dúvida, manda áudio, que o seu som ficou bem ruim hoje, não sei por que motivo, mas só me Ruim? mandar o áudio no particular, tá? Tá bem. Vou parar de compartilhar a tela, vou parar minha gravação. Parar a gravação.